Uma boa noite a todos, olá a todos que estão ouvindo também, vendo pelo canal do YouTube, sejam todos bem-vindos. Hoje nós iremos refletir sobre a catequese número 16 do Papa Francisco, sobre a oração com o tema Oração da Igreja Nascente. Este vídeo é fruto de uma conversa, um bate-papo, onde todas as quintas-feiras à noite, por meia hora, nos reunimos para conversar sobre uma das catequeses com o Papa Francisco. Se você gostou do que você está assistindo, indique para alguém, curta, dê um like nesse vídeo e siga a nossa página. Bom, nessa semana nós enviamos algumas perguntas e eu acho que hoje a gente poderia começar a dinâmica refletindo sobre elas, né? Virgínia, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Ótimo, boa noite. Vamos começar pelas perguntas, então, que eu acho que aí a gente já vai se organizando também para poder conversar, né? A primeira pergunta é: quais são as 4 características essenciais da vida eclesial? Comente cada uma. Essas características se referem apenas à igreja nascente? O que nós comentamos? Sintam-se à vontade. Bom, a primeira que ele colocou é sobre a palavra, né? A palavra dá testemunho das palavras e gestos de Jesus. Uhum. Então, a A segunda, pregação, a primeira seria a escuta dos ensinamentos dos apóstolos, né? Que ele traduz. Depois, a pregação e a catequese dão testemunho das palavras e dos gestos de Jesus. A segunda, a vida em comunidade, que uhum, preserva, né? Nos preserva do egoísmo e da individualidade. isso, que fala a comunhão recíproca, né? Quem mais? A comunhão, Uhum, partilha do pão, que realiza o sacramento da presença de Jesus no meio de nós. ok. O chamado Eucaristia, né? Eucaristia, né, Nelly? E que Uhum. mais? Ele ainda diz que A oração. a comunhão, esse sacramento é precisamente Jesus. Ok. Jesus que está presente ali. E a Eucaristia. última oração, E a última oração. que Quando é o ele fala a estado de fração, diálogo com o Pai. isso, o diálogo com o Pai. Quando ele fala da fração do pão, é claro que nós entendemos como Eucaristia, só que a Eucaristia é uma celebração que nos ensina a realizar também, fora da mesa eucarística, a fração do pão, né? Uhum. Talvez por isso que o Nelly está sem cobertor dessa vez, né, Nelly? Isso. O que você fez? Eu estou bebendo de blusa também. Isso, mas o que você fez para ficar sem cobertor? Eu doei para Você um pessoal partilhou, que você fracionou o vivia que numa você região, tinha. uma região fria. Isso. Né? O que motivou isso? É o ensinamento da mesa eucarística. Né? O que nós temos ser partilhado, ser partido. E não é à toa que São Paulo ele chega a chamar a atenção das comunidades onde as pessoas iam, que a Eucaristia nem sempre foi celebrada com a partícula que nós conhecemos, né? Era uma ceia mesmo, com pão. E quando as pessoas iam para lá somente para comer, somente para se fartar, e não partilhavam tudo aquilo que tinham, São Paulo chegou e desceu a ripa neles, né? Mostrando que não era assim que era para se fazer, era para ter tudo em comum. Então, a fração do pão, que é de fato a Eucaristia, ela tem sentido quando nós celebramos e aprendemos também a fracionar o pão, fracionar as outras coisas que nós temos. Né? Bom, a primeira pergunta era essa, né? Quais são essas 4 características? Alguém deseja fazer um breve comentário sobre cada uma delas? Coragem. Vamos lá, a primeira.
a escuta do ensinamento dos apóstolos, o que a gente pode falar? A escuta, eu estava até refletindo essa semana um pouquinho de Isaías, se não me engano, Isaías 50, de 4 a 7, onde aparecia assim: você precisa ter ouvidos para ouvir e depois boca para profetizar. Então, aí eu fiz até essa relação com o texto que você mandou, onde fala também dessa escuta, né? Eu vou escutar os profetas, mas não é algo novo, não, é algo também que já o profeta Isaías já estava mostrando também isso. Sim. E depois lá em Tiago, o eunuco, quando o Tiago pergunta se o eunuco tinha sido batizado, lembram da resposta dele? Não. Como eu vou ser batizado se não tem ninguém que fale para mim, que não tem ninguém que anuncie, né? Como que eu vou escutar se não tem ninguém que anuncie? Né? Então tem que ter essas duas coisas, a escuta e a palavra, ou seja, o anúncio, né? E Paulo VI definia a igreja como discípula e mestre. Mestre enquanto anuncia a palavra e discípula enquanto pecadora que se converte a cada momento também escutando a palavra. E aqui, ser atenta aos ensinamentos dos apóstolos, com certeza também é ser dócil à palavra de Deus. Né? Como que nós vamos estar conectados aos ensinamentos dos apóstolos hoje? Ouvindo e escutando a palavra de Deus. Né? Acolhendo a palavra de Deus. Né? Pondo em prática depois, né, Ana? E depois aqui embaixo é onde ele coloca que a pregação e a catequese dão testemunho das palavras e dos gestos do mestre. Eu gosto muito de trabalhar com os catequistas, que nas primeiras comunidades o conteúdo da catequese era Jesus Cristo. O conteúdo da catequese era a palavra de Jesus, a pessoa de Jesus Cristo, as suas palavras, sua obra e missão. Né? Não eram dogmas, não era outros assuntos, senão quem é Jesus Cristo. E nós conversávamos com o pessoal de Patinga sobre a questão da mistagogia, justamente isto, né? Começar a pegar pela mão e iniciar apresentando quem é Jesus Cristo, a sua paixão, morte e ressurreição. Esse é o grande mistério que nós temos que experimentar, mais do que aprender, né? Experimentar, experienciar. Bom, segunda, a salvaguarda da comunhão recíproca. A gente não pode pensar sempre na gente, né? A gente tem que estar em comunhão com o próximo, né? Não ser egoísta, não pensar só na gente. Não tem ninguém escutando a gente aqui agora não, tá bom? Só nós. A igreja precisa de ecumenismo? Tem que ser ecumenismo. Mas interno também? Interno não, interno, aí vem a segunda pergunta, né? Que mas será que a igreja precisa de um diálogo interno? Ela precisa buscar, eu digo ecumenismo no sentido de se conhecer, cada grupo se conhecer, porque nós somos uma igreja católica, romana, mas se nós olharmos assim um pouquinho de perto, a gente vai ver que existem diversas comunidades dentro da própria igreja. São quase diversas igrejas. Não sei se estou falando uma heresia aqui agora, mas diversas igrejas dentro da igreja, né? É verdade. Enquanto que os próprios movimentos e grupos parece que não passam na mesma pinguela junto. Né? Parece que um tem ciúme do outro, parece que um não tolera muito o outro. Quando é do grupo do ECC ou de uma pastoral, a outra vai mexer, parece que torce o nariz. Quem que está se cuidando da missa hoje? A pastoral da juventude? Nossa, muito barulheira, e a gente não vai se expressando essa comunhão fraterna. Né? A gente não vai conhecendo o outro grupo e aceitando naquilo que ele tem de bom, de bonito, naquilo que ele tem também para crescer, né? E quando a gente não fala para o próprio grupo, né? Eu uso muito a imagem, a gente às vezes fala por que as pessoas não se aproximam da nossa igreja, não se aproximam da nossa comunidade, por que a nossa comunidade não cresce? Eu pergunto se você visse na rua alguém com uma faca na mão , se cortando, o que você faria?
Tentaria evitar, né? Isso. Como é que é, Virgínia? Tentaria evitar. Né? Evitar o quê? Evitar que a pessoa se cortasse, talvez. Você chegava para ela e pedia a faca para ela? Ah, eu não tinha coragem, não, para falar a verdade. Chamava alguém mais forte. Vão ligar para o SAMU, vão ligar para o Corpo de Bombeiros, né? E eu não sei, mas às vezes alguém, ou então pedir socorro para alguém. E às vezes, gente, eu não sei como que vocês enxergam, mas às vezes eu vejo a nossa comunidade eclesial um pouco como sendo esse corpo. Às vezes... Oi, Virgínia? Você corta muitas vezes e não chega a lugar nenhum. Que vive numa ciumada, que vive numa brigaiada, que vive, né? Nossa, às vezes pessoas de fora falam que nós somos uma panelinha, e às vezes somos. Tem mesmo, é a briga pelo poder, né? Quem vai aparecer mais. E o que isso revela, Ana? Que não é uma comunidade realmente fraterna. A falta da comunhão fraterna. Né? Nós temos duas mesas na nossa igreja, a mesa da palavra e a mesa da comunhão, e parece que ainda nós não aprendemos a nos sentar na mesa como irmãos, como fráteres, né? Onde todos estamos ali como santos e pecadores e para aprender alguma coisa. Né? Infelizmente, parece que a luta pelo poder também dentro das comunidades eclesiais conta bastante. Né? E que o Papa Francisco... Não só dentro das comunidades, mas dentro da estrutura, da cúpula da igreja. Coitado do Papa Francisco, Nelly. O que ele sofre hoje é muito por causa disso. Muito forte essa questão do poder. E por isso quando ele pede para a gente rezar para ele, eu vejo muito nisso. Né? Ele criou como cardeal um padre que já era bispo, né? Padre Tolentino. E quando o padre Tolentino falou em entrevista, por isso que eu comento aqui, quando o padre Tolentino estava para ser criado cardeal, que ele estava se paramentando, ele virou e falou assim: o que o senhor fez comigo? Né, que ele vai morar no Vaticano, ele é responsável pela biblioteca do Vaticano, e o Papa falou assim: eu preciso de poetas no Vaticano. Né, ou seja, eu preciso de pessoas que trazem a beleza para cá. Não que não tenham, né? Longe de mim falar isso, mas a gente sabe que é uma briga pelo poder. Né? E geralmente quem mexe com beleza é sensível, né? É mais atento às coisas do coração, como se diz. Esse padre Tolentino, ele esteve aqui em Belo Horizonte, e um grupo aqui de Belo Horizonte levou ele para almoçar e falou assim: padre Tolentino, o que o senhor quer comer aqui? O senhor quer ir num restaurante italiano, quer ir num restaurante sírio, quer ir num restaurante mineiro? Ele sorriu e falou assim: eu quero comer com vocês. Nossa Senhora! Né? Eu quero comer com... O importante ali da refeição é o estar junto. É a comunhão, né? É a comunhão, é a comunhão. O padre Fábio de Mello fala que ele sonha com uma rua que tem diversas igrejas, onde professa-se diversas formas de fé, mas que tenha um só restaurante. Tem união entre elas. Onde todo mundo, depois de fazer o seu culto, senta e coma junto. Né? Talvez este seja o maior ecumenismo, né? Você sentar junto à mesa com todos. Né? Sem restrição. Já pensou que nós cristãos, o judeu, ele não pode se sentar junto com qualquer um para comer, e nem pode comer qualquer coisa. O muçulmano também, ele não pode sentar com qualquer um para comer, ele pode sentar somente com os seus pares. Nós cristãos podemos comer de tudo e sentar com todo mundo. Né? Nós não temos restrições na nossa religião. A gente às vezes faz restrições nas nossas práticas. Nessas práticas que nós cometemos atos que são contra a fraternidade. Quando o Papa fala da pastoral da alfândega, né? Você pode, você não pode, aquela coisa toda, né? Então, a vivência da comunhão fraterna é uma lição para a gente. E isso vai preservar a gente do quê? Dos egoísmos, dos particularismos, né? A terceira é a fração do pão. Nós já falamos da Eucaristia, também nos leva a partilhar o que nós temos. E, por fim, a oração.
que ele coloca como sendo o espaço de diálogo com quem? Com Deus. Com o Pai, através do Jesus de Cristo, na presença do Espírito no Santo. Espírito Santo. Né? Ana chegou agora, bem-vinda, tudo bem? Agora não, chegou. Ana, né? Chegou a Hannah chegou há um tempinho também já. Tá. E a primeira pergunta era longa. Essas características... Boa noite para todos. Tudo bem? Aproveitar da boa noite também que eu não dei. Olá, Ana, boa noite. Essas características, elas se referem apenas à igreja nascente? Não, até nos nossos tempos, né? Dom Murilo Krieger fala assim, ou a gente vai para o céu em procissão, ou sozinho a gente não vai. O que ele quer dizer com isso? A gente tem que ser uma comunidade, uma fraternidade. Tem que ser comunidade, né? Tem que ser comunidade. Eu brinco com os catequistas que a vida fraterna é a prova dos 9. Né? Antigamente a gente adorava fazer conta, você fazia uma conta na escola e para ver se a conta estava certa, você fazia o quê? 9 fora. Fazia a prova dos 9. A prova dos 9 falava se a conta estava certa ou não. Hoje os meninos não fazem nenhuma conta, quanto mais 2, né? Então, a prova dos 9 para a vivência cristã é a vida comunitária. A gente não pode ser cristão fora da comunidade. A gente não pode ser cristão sozinho, tá? Eu me lembro disso. Há muitos anos tinha aquele livro, Os Sacramentos, que se falava assim, a Trindade a Trindade é a melhor comunidade. Ou seja, nós cremos num Deus que é comunidade, uma comunidade de 3 em um só. Quer dizer, só aí já mostra como que é a face dele. Tudo, né? Então, eu não posso falar assim, igual minha filha disse um tempo atrás. Eu questionei por que ela não estava indo à celebração, embora tinha sido até feita uma troca do pároco. Ela, eu estou querendo mais o Deus meu. Eu falei, mas esse Deus seu não é muito Deus Trindade, não, porque o Deus Trindade é comunidade. Sim. Aí eu explicava isso para ela, mas respeito também a decisão dela. Né? Mas e a culpa é nossa enquanto comunidade eclesial, Nelly. Que infelizmente não conseguimos fazer uma catequese. Quando eu falo catequese aqui, eu não estou falando só do grupo de catequistas, não, tá? Quando eu falo catequese, é toda a nossa ação eclesial de evangelização, que é a primeira etapa lá. Qual que é a primeira característica? A escuta dos ensinamentos dos apóstolos. Mas como que vai ouvir se não tem quem fale? Né? Às vezes a gente ficou tão preocupado em outros elementos, tão preocupado em coisas tão secundárias, que falar de Jesus Cristo, que é a primeira etapa da catequese, que é se enamorar, se encantar dele, não foi feito. Eu fui fazer curso de batismo para batizar minha sobrinha, já faz uns 10 anos, e eu confesso para vocês, eu nunca ouvi falar tanto de pecado original como na noite do curso de batismo que eu fiz. Para mostrar que o batismo apagava o pecado original, o que era o pecado original, definiram o que era o pecado original, fizeram assim um exercício, né? Porque nem na teologia você consegue, às vezes, definir tão claro, né? Aí no final estava quieta, minha esposa vira e fala assim, e aí, você gostou? Eu falei, não pergunta não. Acho que não, né? Não pergunta não. Não pergunta não. Falou o que importa, né? Porque hoje em dia já não cabe mais o curso de batismo, né? O cursinho, aquele momento ali de 1 hora, 2 horas, não cabe mais isso. Tem que ser uma preparação ao longo do processo gestacional. Mas ainda assim, se você... deve ser assim, né? Não deve ser só no momento. É igual o curso de noivos. Não deve se ter mais o curso de noivos. Tem que ser um processo. Que um dia só você não vai fazer nada, né? Já tá. Você vai falar de nomes de padrinhos no curso de batismo, já está escolhido. Você vai falar da importância do nome da criança no curso de batismo, a criança já está registrada. Você vai falar da alegria, da acolhida, daquela nova vida, às vezes a criança já foi rejeitada.
Tudo isso tem que ser feito desde que a família descobriu que está grávida. Então, a gente pastoral de batismo, deve agir processo, né, lá, isso, lá. Que alegria que está vindo uma vida, é uma nova vida para nossa comunidade. Já pensou quem vai ser os padrinhos? O padrinho, o papel dele é esse. Nossa, eu posso pensar. Mas depois que está tudo feito, aí não adianta, né? Mas eu falei, ainda que seja em forma de cursinho, se eu fosse montar um cursinho de batismo, eu ia vender a imagem de que a vida na comunidade é a melhor coisa do mundo. Que a pessoa ia sair de lá e falar assim, putz, eu quero experienciar isso, eu quero participar disso. Tem que ter um atrativo, né? Se não for, você vai no Procon depois reclamar, eu fui enganado. Mas o desejo dela querer participar ali deve acontecer, né? Deve não ficar falando das coisas negativas ou do pecado. Não, fala da alegria de ser cristão. Fala da alegria de participar da comunidade, encanta a pessoa que ela fala assim, eu tenho que fazer parte disso. Eu perdi tempo de ainda não fazer parte disso. Né? Mas, infelizmente... Os padrinhos vão achando um saco, perder um domingo, um fim de semana, para ouvir bobagem, não sei o que. Eu dava palestra em curso de noivos, a primeira palestra era minha, eu tinha a tarde inteira numa paróquia aqui, e a primeira palestra era minha, 7 horas da manhã no domingo. Aí eu começava assim, 7 horas, olha só, 7 horas da manhã. Aí eu falava, gente, vocês estão aqui por quê? Para aprender, para isso. Eu falei, gente, vocês são mentirosos demais, gente. Vocês estão aqui porque vocês são obrigados. Se vocês não vierem, vocês não ganham o certificado para casar. Né? Era isso. Né? Então, se a gente não cativar eles para participar, eles não vêm. E o que será que o Papa Francisco quer dizer que na igreja tudo que cresce fora dessas coordenadas está desprovida de fundamento? Porque se não tiver alguma coisa para chamar e prender, né? Uma recepção, se sentir acolhido, né? Porque a gente não... Isso, agora mas espera um pouquinho só. Espera um pouquinho só. O Papa Francisco falou que o que estiver dentro desse... A frase dele é a seguinte, na igreja, tudo que cresce fora destas 4 coordenadas, quais são as 4 coordenadas? O ouvir o ensinamento dos apóstolos, a busca da comunhão fraterna, a Eucaristia e a oração. Tudo que nasce fora disso está desprovido de fundamento enquanto igreja. Por quê? Porque isso é a base, né? Isso é a base que vai sustentar a igreja. Ela tem que ter esse fundamento, né? Estes 4 elementos são a base, né? Se a igreja ela se reúne para fazer gestos de caridade e se esquece destas bases, ela está sendo igreja? Não. Mas está fazendo caridade, gente. Não, mas é o conjunto, né? Não? Está fazendo bem. Mas não está unida. Mas não é aquela premissa, não existe a fé sem obras, né? Que ela é incompleta? Sim, mas não estou falando que a igreja não deve realizar obras, não, Ana. Eu estou falando se a igreja esquece desses pontos, da escuta dos apóstolos, se ela esquece da comunhão fraterna, se ela esquece da Eucaristia, esquece da oração, e parte apenas para uma ação social de caridade. É ONG. Ou se nós nos reunimos para organizar pastoralmente a paróquia, e nós temos tanta coisa para organizar, tanta coisa para analisar, tanta análise de conjuntura para fazer, tanta gente para ouvir que a gente não tem tempo para rezar. Que o importante não é feito, né? A gente está sendo igreja. Você esqueceu o principal. Isso. Não. A gente está esquecendo do principal, né? Que é Deus. O que ele quer mostrar para a gente é isso, que a nossa ação vai ser muito mais eficaz se estiver atrelada a isso. Porque ele mesmo fala, né? Que a fé... Uma vez, é isso. Também, né? Uma vez eu estava conversando com o Dom José Maria Pires, e ele falando de um grupo de religiosos que tinha lá na Paraíba. Eram 2 religiosos. E os 2 faziam um trabalho muito bonito, com creche. Só que os 2 brigavam demais, os 2 confrades, né? Eles brigavam demais. Sabe o que Dom José Maria fez?
Mandou os dois embora. Falou, não precisa dizer isso, não, pode ir embora. Porque o que eu preciso de vocês aqui é para vocês darem testemunho da comunhão fraterna. Tem que ter união, né? Ele não tinha. Cada um mora num apartamento, cada um mora numa casa, cada um tem uma conta bancária, cada um vive do seu jeito, vai embora. Trabalhar, outras pessoas fazem o trabalho. Eu preciso de vocês religiosos aqui, que eram irmãos religiosos, né? Não precisa falar congregação, para vocês darem testemunho da vida religiosa, que é o quê? A vivência comunitária, viver junto, apesar das dificuldades, mas viver junto. Só o trabalho, eu não preciso de vocês aqui, não. Com certeza, Hannah, a fé sem obras é morta. Precisa das ações, mas essas ações precisam estar alicerçadas, e elas precisam brotar da Eucaristia, da oração, da comunhão fraterna. Uma comunidade eclesial que parece aquele doido que está se cortando, está se rasgando, está se machucando, ainda que ela faça uma caridade, mas todo mundo vai olhar e falar assim, mas as pessoas ali dentro não se dão bem. Está faltando alguma coisa ali para essa engrenagem funcionar. Está faltando comunhão. Né? Não deixa que o Espírito Santo haja que age nesse grupo. Né? Isso é necessário. Alguma coisa a mais nessa segunda pergunta? Complementando, o Papa fala que se não estivermos alicerçados nesses elementos, torna-se um grupo de amigos, um partido político, uma coisa qualquer, menos eclesiologia, né? Uma confraria. Isso. Um grupo secreto, tipo maçonaria, Lions, né? Um grupo para tomar chá. Nós tínhamos aqui em Belo Horizonte, no Carmelo, o Frei Deneval, eu já falei com vocês isso. O Frei Deneval estipulou nas reuniões pastorais que se a reunião tivesse 1 hora de reunião, pelo menos 20 minutos tinha que ser de oração. Para quê? Para que a gente ouça o mestre, para que a gente ouça aquele que é o dono da obra. Mas todo mundo já reza em casa. Tá, mas que a gente ouça em comunidade, que a gente possa ouvi-lo junto. Né? E eu acho que essa fala também é uma ponte para a gente ver a terceira questão. A terceira pergunta fala assim, explique, a igreja não cresce por proselitismo, cresce por atração. Papa Bento XVI fala isso. A igreja não cresce por proselitismo, mas cresce por atração. O que a gente consegue entender por isso? O que seria proselitismo, primeiro? O proselitismo, eu entendo que é essa forma de querer conseguir as pessoas, conseguir membros, mas usando de métodos, de qualquer método. Que a natureza, né? Mesmo que sejam coisas que não sejam legais, né? E não seria isso, né? Quer dizer, a forma de atrair as pessoas é mostrando realmente quem é esse Deus, né? Um Deus que ama, que acolhe, que quer ser o nosso Pai. Se a pessoa conseguir ver isso, sim, ela poderá estar se ligando a uma determinada denominação religiosa ou não, né? Isso aqui é o que eu vejo. Isso. E a gente pode acrescentar que esse proselitismo também é naquela falação no ouvido dela. Uhum. Não é, a gente não vai convencer na verborragia, né? Não é lavagem cerebral, não. Não né? Não é pelo tanto falar que a pessoa vai convencer. Aí, Nelly, você citou a expressão de que se ela conseguir perceber isso, né? Uhum. E como que ela vai conseguir perceber? Como que ela vai conseguir fazer essa experiência? Através de alguém que já vive isso. Através de alguém que já vive. Anunciando, então, através da própria vida da pessoa. Ela fala assim. Através das celebrações. Uhum. Né? Através da experiência pastoral. Através da nossa vivência. Isso. Através da nossa vivência. A palavra do eunuco lá. Como que eu vou acreditar se ninguém nunca me falou?
como que eu vou crer nele se ninguém nunca me apresentou? Dizem, não sei se é verdade, que Mahatma Gandhi era apaixonado por Jesus. E perguntaram certa feita por que ele nunca se tornou cristão. Ele falou, porque eu sou apaixonado por Jesus, mas os amigos dele... eu não tenho a mesma afeição, né? Uhum. Se é verdade ou não, pelo menos nos agrada, porque se nós queremos ser cristãos, o nosso agir deveria exalar Cristo. Ah, Ramon, isso é difícil. Mas, pulando a quarta pergunta, indo lá para o finalzinho do texto do Papa Francisco, onde ele coloca que qualquer cristão que não tiver medo de dedicar tempo à oração pode fazer próprias as palavras de Paulo, como quem diz, a minha vida presente na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Nesse trecho, um pouquinho antes, está escrito, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então, se nós nos unirmos a Ele, nós experimentaremos isso e nós conseguiremos abrasar o coração do outro para que o outro seja atraído não por mim, não por você, né? Mas por quem? Jesus, né? Por Cristo. Né? Na festa da Ascensão, esse mesmo Frei Deneval, ele, quando apagava o círio pascal, ele falava, essa vela não se apagou, essa vela agora está no coração de cada um que deve incendiar o coração de quem você encontrar. Se as minhas práticas não levam o outro a perceber e tentar querer conhecer Cristo, é sinal que as minhas práticas ainda não falam de Cristo. O meu modo de agir ainda não fala de Cristo. Eu preciso me conformar mais à vida dele, me conformar mais, me aproximar mais dele. Né? E quando o Papa vai fazer para a gente uma exortação, para a gente fazer a oração, qual o tipo de oração que ele pede para a gente fazer? No finalzinho do texto. Ele coloca assim, na adoração. Ele coloca assim, só no silêncio da adoração experimentamos toda a verdade destas palavras. Temos que retomar o sentido da adoração. Adorar Deus, adorar Jesus, adorar o Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Adorar. Ele coloca em silêncio. Não precisa falar muito, não. Enamore. Deixe Deus ser Deus. Contemple Ele. Não precisa ficar falando muito, não precisa ficar fazendo muito exercício mental. Esteja ali do lado dele. Né? Às vezes, como aquele casalzinho que está na praça do interior, né? Só os dois ali de mão dada, sem falar nada, um olhando no olho do outro. Né? Esteja assim com Deus. Isso é deixar-se atrair por Ele para que a sua ação depois atraia os outros, não por você, como eu já falei, mas pelo próprio Cristo. Né? Ramon, ele fala também que nós precisamos abrir o coração para reconhecer a ação de Deus no outro, que Deus quer atrair a todos, que Jesus é livre e aberto à liberdade do Espírito Santo, que a ação do Espírito Santo ela não é limitada. Com certeza, com certeza. E a gente volta a falar, quando eu falei lá no começo, que a nossa própria comunidade eclesial, ela quando eu falei que parece que são diversas igrejas, não é num tom de crítica, mas é mostrando que o Espírito Santo ele não é limitado, e a prova disso é que tem lugar para todo mundo. Né? Quem gosta de louvar com altos brados, com cantos, quem gosta de louvar no silêncio, quem gosta de louvar com a prática, com a ação, quem gosta de trabalhar com crianças, tem ministérios para todo mundo trabalhar. Como o Espírito Santo. Com cada um, né? O Espírito Santo é maravilhoso. Padre Ramon de la Cigonha falava, o Espírito Santo é louco,
né? Ou seja, ele age, se a gente quiser segurá-lo aí, que é pior ainda, né? Ele deixa de ser uma leve brisa e torna-se um furacão. E ele age mesmo, né? E isso é bonito. A nossa igreja, por isso é bonita, porque ela é una na diversidade, né? E ela é diversa. Isso é maravilhoso, isso é muito bonito. Agora, resta a gente perceber que Deus age no outro, sim. E essa ação é sagrada, essa ação é divina. E aceitar, né? E aceitar o outro do jeito que ele é, né? A última pergunta, a partir da afirmação do Papa Francisco, que fala o seguinte: assim a vida da igreja primitiva é ritmada por uma sucessão contínua de celebrações, convocações, tempos de oração, quer comunitária, quer pessoal. Podemos afirmar que a atividade da igreja nascente era apenas rezar? Não. Não. Não, uai. Não, uai. Por que não, uai? Eles davam muito testemunho, não é? Eles eram fraternos, eles dividiam as coisas, né? Era uma família, assim, né, eu acho. Uma comunidade ajudava a outra de outra cidade, quando estava precisando. Uhum. Né? Rezar é apenas um dos momentos. Né? Rezar era o momento de abastecer. Uhum. Né? Era o posto de combustível deles. E para que surgiram os diáconos nas comunidades? Para ser coroinha do padre no altar? Qual que era o papel dos diáconos? Lembram? O papel da caridade para cuidar de órfãos e viúvas. É mesmo. Né? Era o papel da caridade, o papel do diácono é esse, não era ficar lá no altar, era para agir na pastoral. E quando o Papa Francisco encontrou com os diáconos lá em Roma, os diáconos permanentes, ele lembrou isso: o papel de vocês é da caridade, o papel de vocês é levar a igreja onde ela não chega. Né? E nós, como batizados, também temos esse mesmo ministério. Né? Então, o momento ali da celebração, ele é importante para quê? Porque sem isso a gente não tem força. Sem isso a gente não caminha. Mas ela não se esgota aí. A comunhão fraterna, ela se revela nas ações eclesiais, nas ações da igreja, nas ações pastorais, nas nossas próprias ações. Nossa meia hora hoje virou 40 minutos. Vocês deixam falar, vocês não fazem eu parar. Fala assim, chega. Estava bem direcionado. Chega. O que mais, gente, para a gente ir encerrando, então? O que faltou? O que a gente pode complementar? Eu só queria, assim, mais uma posição que a gente já discute, que essa questão assim, de ser igreja está ligada a esses quatro fundamentos. Mas o mais importante é essa igreja estar ligada à sua fonte principal, que é o próprio Jesus Cristo, ou seja, que é esse Deus Trindade. Que de nada adianta também eu estar falando de uma igreja que não esteja ligada a isso, que é o que você falou, essas divisões que existem entre as equipes, é porque, com certeza, o que motiva essas pessoas que estão ali não tem nada, muitas vezes, a ver com o próprio Deus Trindade, porque se elas descobrirem o que é esse Deus, elas vão perceber que não faz sentido mais estar com esses modos, com esses comportamentos. E quando eu falo disso, não é só de leigos, não, é de toda a própria estrutura, que onde se tem padres e bispos que, infelizmente, eles não estão ligados a essa Trindade. Então, consequentemente, vão estar com essas disputas e infelizmente, levando E eu não sei vocês, mas eu senti claramente que o Papa ali estava passando o recado. Passando o recado, puxando a orelha e dando-nos elementos até para contra-argumentação. E se alguma prática pastoral nossa não estiver a favor da comunhão fraterna, se não estiver a favor da fração do pão, se não estiver a favor brotando de um ensinamento da palavra dos apóstolos, do próprio evangelho, e se não estiver motivada pela oração, a gente pode questionar.
Qual que é essa? Se uma ação pastoral ela está dividindo em vez de buscar comunhão, que ação pastoral é essa? Né? Que Então Deus vale, é esse, né? então vale tudo? Não, não vale tudo. Não é isso. Mas a nossa ação deve ser levar a comunhão para que até o próprio pecador sinta-se chamado, atraído para a conversão. Né? Tem aquela musiquinha, né? Deus chama a gente para um momento novo de caminhar junto com seu povo. É hora de caminhar, porque não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda. O padre Vanzella falava, o problema é esse. A gente fica esperando que as pessoas entrem na roda com a gente. E a gente é incapaz de se abrir na comunhão para que o outro, do jeito dele, se aproxime da gente sem precisar entrar na nossa roda. Sem precisar pensar como a gente pensa. Sem precisar agir como a gente age. Para que ele possa se sentir atraído e ele fazer o processo de conversão. A gente já espera que a pessoa já venha moldada e haja do nosso jeito. Pense do nosso jeito. Reze do nosso jeito, né? É um desafio para a gente esperar que o outro se aproxime da gente do jeito que ele é, sem querer entrar na nossa roda, sem querer fazer parte da nossa panela. E o Vanzella puxava muita orelha nesse sentido, né? Porque pensar com quem já pensa do nosso jeito é fácil. O difícil é a gente ser aberto ao pensamento do outro que ainda está sendo atraído. E essa é uma verdadeira conversão. Né? É deixar-se fazer atrair, deixar-se encontrar, deixar-se fazer o papel do discípulo, ouvir o mestre, ouvir os discípulos, viver a comunhão e se converter. Acho que a gente tem que aprender a ser mestre enquanto comunidade eclesial, enquanto igreja. Talvez um bom caminho é a leitura de Paulo VI, que vai ensinando a gente a perceber isso também, a igreja como discípula e mestra, né? Explodiu mais ainda o nosso tempo. Alguém gostaria de fazer alguma colocação final? Eu. Oi, Denilda. Hoje de manhã eu estava rezando o terço e eu estava ouvindo o padre Antônio Maria e ele citou um trecho do Evangelho. Ele não leu o Evangelho, ele citou um trecho do Evangelho de hoje que eu acho que cabe aqui agora no sentido de comunhão fraterna, porque vocês falavam, de certo modo, de um jogo onde tem poder. Sim. E aí vamos dizer, uma latada que a gente recebe de repente. De graça recebestes, de graça deveis dar. Isto. Sem interesse, eu penso assim, sem esse interesse em eu estar ou não no poder. Sim, sim. Sem saber se o ministério que eu estou atuando é meu, não é meu. Eu estou ali. Né? Eu não sou um ministro da Eucaristia, eu estou o ministro da Eucaristia. Né? Sim. O ministério é da comunidade, não é meu. O ministério da catequese não é meu, é da comunidade. Né? Então, quando a gente começa a perceber assim, a gente começa a perceber que o ministério, de fato, é serviço, não é poder. Né? Ministro é poder lá no Planalto, lá em Brasília. E olha a lambança que dá. Né? Ministério para a gente aqui na igreja é serviço, é estar à disposição. E é uma boa lambada, Denilda. Né? Então, por tudo isso que nós vivenciamos, a palavra talvez mágica também hoje é o silêncio, aprender a rezar no silêncio, que nós possamos dar glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos uns pelos outros, continuemos em comunhão e até a próxima quinta, se Deus quiser.